Vamos falar de coronavírus, recebendo um convidado agora, às 11h34, pois o governo concluiu um estudo clínico do medicamento conhecido como Nitazoxanida, defendida pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, desde abril. Sobre a responsabilidade do Ministério em indicar esse medicamento, a gente conversa agora com o pesquisador, médico infectologista, pediatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor Edmilson Migovski. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, hein, por toda a atenção. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes e telespectadores. É um prazer falar com vocês. Prazerzão sempre nosso, viu, doutor? Mais um remédio de nome difícil aparecendo aí em épocas de pandemia. Não consigo nem pronunciar de novo. Qual é a composição desse medicamento? Ele tem qual histórico? É indicado para combater quais sintomas? Nitazoxanida, né? Um medicamento que eu já venho defendendo o uso na Covid-19 desde janeiro de 2020. É uma molécula que eu já estudo há bastante tempo, há mais de uma década. Eu com o professor Davis Ferreira, também da UFRJ. E eu tenho não só uma experiência de laboratório, como eu tenho uma experiência clínica, que é um outro projeto, que não foi esse conduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas bastante exitosa, né? Eu tenho lá o protocolo que te fala de Volta Redonda, em convênio da UFRJ com essa prefeitura, foi tomando por base nitazoxanida, administrado nas primeiras 24 até 72 horas iniciados sinais e sintomas, e lá em Volta Redonda, hoje, quase 400 pacientes, né, medicados, pacientes de alto risco, com zero falência respiratória, zero internação, zero óbito. E aí, quando você vê isso, você fica muito animado, ainda mais agora com esse estudo que o governo federal solta, porque esse é o estudo que as pessoas cobravam, né, que é o tal do duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado, onde um grupo recebeu o medicamento e outro grupo recebeu o placebo. Eu confesso que eu não tinha coragem de fazer um duplo cego, porque eu já tinha tanta convicção clínica que nitazoxanida tinha um bom resultado, que eu ficava com receio e com um conflito de randomizar. Na randomização, você sorteia e um grupo recebe medicamento e tem a sorte de ser medicado, e outro grupo acaba tendo o revés de receber o placebo. E depois de um tempo, acompanhando, você abre os códigos para saber quem tomou o medicamento, quem tomou o placebo, e aí se conclui se esse procedimento foi realmente exitoso, seguro e eficaz. E são essas coisas muito importantes que ontem o governo federal anunciou, que é muito bom, e hoje, né, eu já tinha convicção clínica e de avaliação laboratorial da eficácia da molécula, e hoje mais ainda. Então, eu acho que, a partir do que se falou ontem, e pela minha experiência, acabou essa discussão. Então, eu acho a OMS falando de segunda onda, de que cada um tem que fazer a sua parte, e eu vou dizer para você o que eu acho que tem que ser feito. Eu acho que a gente, nesse momento, já vem falando isso há algum tempo, tem que se basear em três pilares. O primeiro pilar é esse, o uso da máscara, o álcool a 70, o distanciamento, que já se mostrou não ser suficiente, porque continua tendo casos. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é ensinar a população quais são os sinais e sintomas mais frequentes e precoces da Covid-19. E aí a gente está sendo induzido a erro quando na porta do shopping as pessoas verificam a tua temperatura. Isso induz a erro que a população incorpora e acha que a febre é algo frequente. A febre não é frequente na Covid-19. Tem outros sinais e sintomas. Então, ensinar a população quais são os sinais e sintomas precoces para que ela tome duas atitudes. A primeira atitude é reforçar o distanciamento, porque se ela estiver infectada, evitar que se infecte novas pessoas, e buscar um atendimento médico que se notifique a medicar precocemente, e nesse caso, a nitazoxanida, na minha opinião, na opinião do Ministério da Ciência e Tecnologia, é algo vantajoso, é seguro, eficaz e, cá entre nós, bastante custo-efetivo. Se você for comprar na farmácia o tratamento de um adulto hoje, vai pagar 110, 120 reais, o tratamento completo, sem necessidade, na sua grande maioria, de internar desde que você medique precocemente. Olha, que maravilha realmente a possibilidade de um medicamento nesse momento que realmente seja eficaz no combate, desde que prescrito precocemente, a doença, né, que vem nos assustando já há alguns meses. E parabéns também, doutor, pelo bom faro desde o início com relação à nitazoxanina. Trata-se de um vermífugo, doutor? Qual é a diferença dele para, por exemplo, a hidroxicloroquina, cloroquina ou Redensivir, que a gente já vinha ouvindo falar?
O legal desse medicamento é que ele não pega só o coronavírus, né? Eu tenho uma pesquisa junto com o Davis Ferreira que, in vitro, esse medicamento também tem uma ação na inibição do vírus da dengue e do vírus da febre amarela. Tem várias outras pesquisas que não foram realizadas por mim, mostrando que ele também reduz a replicação do vírus influenza, que causa o resfriado. Tem em bula, que ele reduz a replicação do rotavírus e do norovírus, que são vírus que causam diarreia. Então, ele tem 4 mecanismos que o tornam, para mim, uma molécula bem interessante. Ele aumenta a produção de interferon, e aí age como antiviral em você. Ele diminui a produção das interleucinas, que são responsáveis por aquela tempestade inflamatória que agride muito o paciente. Tem um outro dado muito importante, que esse medicamento, ao entrar na célula do ser humano, diminui a energia dessa célula, então essa célula não replica bem o vírus. Então, e tem um outro mecanismo, que é a inibição de uma enzima desse novo coronavírus, que diminui a produção de uma proteína estrutural. Então, entenda que eu olhei para você, Adriano, e achei que era Covid-19, não era uma gripe ou outra infecção viral qualquer. Esse medicamento vai ter a sua ação por conta desses mecanismos de ação. Então, assim, eu posso errar o diagnóstico do vírus, mas se eu acertei que aquela virose era virose mesmo, eu estou medicando você. Por isso que lá em Volta Redonda a gente fez assim, a gente medica precocemente, mesmo sem ter o resultado, até porque, né, Adriano, o que acontece? Em 5 a 40% dos pacientes comprovadamente com a Covid-19, o PCR, que é aquele teste do suave, do cotonete no nariz da pessoa, aquele teste vem negativo, ou seja, eu demoro a ter o teste 2, 3 ou 4 dias, dependendo do lugar, e ainda pode vir falso negativo. Então, não é ele que vai dizer o que eu devo fazer em termos de tratamento. É claro que quando vem positivo, eu fico mais convencido e medico com maior convicção. Mas quando ele vem negativo, mesmo assim, eu continuo medicando, e o sucesso que a gente tem observado nessa observação de Volta Redonda e na minha observação, porque esse é um medicamento que eu defendo desde janeiro de 2020. Tem várias publicações, várias entrevistas minhas, eu falei isso na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, isso foi gravado em janeiro de 2020. Então, assim, eu estou muito convencido que essa é a saída, e o tempo todo eu estava falando, o problema é complexo, mas a saída ela é simples, desde que a gente encare e queira ouvir isso. Porque, assim, são fatos e dados que eu tenho e que muitos médicos têm, e agora um estudo duplo cego randomizado, que sela essa dúvida. Então, assim, eu acho que tem que divulgar mais o primeiro pilar, que é a máscara e o distanciamento, o segundo pilar, que é ensinar a população acerca dos sinais e sintomas, e o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Aí você vai observar o que a gente viu em Volta Redonda. Em Volta Redonda, aumentou em 70% a notificação e reduziu em 70% as internações. Por quê? Medicou-se precocemente. Olha que bom. Agora, doutor, vamos falar um pouquinho se é que tem, quais os cuidados a se tomar com a nitazoxanida, as possíveis reações adversas que o medicamento pode causar, algum tipo de paciente não deve tomar o remédio? Boa pergunta, Adriana. Assim, na verdade, esse medicamento a gente estimula que seja feito às refeições, né? E de 8 a 8 horas. Por que as refeições? A absorção é melhor e tem menos efeito adverso. E qual é o efeito adverso? Relatado em torno de 5% dos pacientes, dor abdominal, que cá entre nós tem maior dificuldade de saber se é do medicamento ou se é da própria Covid, que costuma cursar com dor abdominal. Então, assim, lá em Volta Redonda, as pessoas que tomaram o medicamento, elas não relataram nenhum efeito adverso diferente desse. A urina fica um pouco esverdeada, até brinco dizendo que a urina é do tipo Hulk, né, verde. Se a pessoa chorar, pode sair uma lágrima esverdeada. Esse é um achado do medicamento e, basicamente, dor abdominal. É um medicamento que já foi utilizado no mundo. Mais de 250 milhões de pessoas já utilizaram esse medicamento para outros fins e que, para a Covid-19 e para algumas viroses, a gente recomenda um medicamento de 8 em 8 horas por, no mínimo, 6 dias. Esse é o protocolo que é feito em Volta Redonda. E para outras viroses é menos tempo, mas geralmente esse tempo é suficiente. Agora, não é para fazer antes de adoecer. É para fazer no momento que você tem sinais e sintomas precoces da Covid-19, tá bom? Então, esse é o segredo. Se você fizer precocemente, diminui a carga do agente infeccioso, diminui a carga viral e faz com que a resposta inflamatória não seja tão exuberante e o paciente evolui bem, mesmo sendo paciente de alto risco. Então, os 3 pilares devem ser reforçados e eu conto
né, com a Jovem Pan, para a gente poder trabalhar em cima desses 3 pilares da prevenção e contingenciamento da Covid-19. Sem vocês, a gente não vai adiante. Sem vocês, eu não tenho voz. Está sempre aqui esse nosso espaço aberto para a gente poder fazer esse tipo de comunicação com quem nos acompanha. É tão importante mesmo e obrigada, doutor, pela participação sempre. Agora, então, reforçando, esse remédio que a gente ouve agora falar com mais destaque, ele deve ser consumido pelo paciente que apresenta os primeiros sintomas, logo no começo da Covid, e são alguns diversos, né? A gente está falando então de dor de cabeça, de às vezes a possível febre, não sempre, a falta de ar, que dizem que é um dos sintomas mais sérios, e o senhor diz que o remédio ele age como um antigripal bem potente e eficiente, então para casos mais avançados ele já não adiantaria. Pois é, ele atua na replicação do vírus, então é um antiviral bem potente, inclusive que pega também o vírus influenza, que causa a gripe, mas a gente está focando agora na Covid-19. Então ele inibe a replicação do vírus. Então uma coisa é você ter isso de vírus, outra coisa é você ter esse montão de vírus. Quanto maior a quantidade de vírus, maior vai ser a resposta, maior vai ser a agressão do teu organismo. Por isso tem que começar precocemente. E foi por isso que os estudos iniciais, eu venho falando desde janeiro, é precoce. E um dos erros que se cometeu foi fazer o teste em pacientes entubados. Não vai resolver. Entenda, Adriana, que é como se fosse um colete à prova de bala, que eu coloco depois do primeiro tiro, né? Se puder, e não depois que a pessoa tomou todos os tiros. Aí não adianta mais eu medicar. Por isso que é muito importante ficar atento quanto, mais do que a febre, é aquela sensação de febre, né? Então, sensação de febre, dor abdominal, dor no corpo, dor no quadril, conjuntivite, alterações cutâneas, sensação de tonteira, de ficar meio aluado, perda do olfato, perda do paladar, sinais e sintomas gripais, como se fosse o nariz escorrendo, tosse, dor de garganta. É um conjunto de sinais e sintomas que acaba fazendo com que o médico clinicamente pense na Covid-19 e trate precocemente. Repito, se ele errou o vírus, mas acertou que é uma virose, o paciente vai ser bem medicado, porque esse produto comprovadamente pega outros vírus. E tem 7 ou 8 fabricantes. Inclusive, tem a fórmula original, tem um genérico. Lá em Volta Redonda a gente tem feito o genérico, que é mais em conta, e tem tido bons resultados. Mas vamos lá, vou espremer um pouquinho mais o Dr. Migovski, que ele vai ficar até bravo comigo. Quem está nos acompanhando, o paciente, sentiu então esses primeiros sintomas que o senhor falou, vai lá, compra sozinho o remédio na drogaria, procura um médico e fala que está com esses sintomas que parecem ser de coronavírus, tem que fazer o teste para comprovar primeiro, pede para o médico, fala que quer tomar esse remédio ou confia no que ele diz, como faz? Olha só, eu tenho elementos suficientes para ter a convicção de que o produto, a molécula, ela é eficaz. Então, é um medicamento tarja vermelha. Em geral, tem que ter, obviamente, a recomendação do médico, embora hoje você consiga comprar sem a exigência de ter uma receita retida, né? Mas eu sempre acho bom ter a avaliação do médico, porque esses sinais e sintomas que eu falei pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma outra coisa. Então, o médico acaba tendo mais discernimento para saber o que é vírus e o que é bactéria. Então, eu acho muito bom ter a opinião do médico. Acho que se eu sou um paciente, o que eu faria? Eu teria até identificado o médico que concorda em medicar precocemente e eu iria naquele médico que eu sabidamente medica precocemente. Não estou aqui fazendo propaganda minha, eu não faço clínica particular, eu estou ligado ao UFRJ, com dedicação exclusiva, então não estou aqui querendo jogar pacientes para o meu consultório, eu não tenho consultório há mais de 2 décadas. Mas, assim, identificar o médico que entenda que essa medicação precoce é segura e eficaz. Eu tenho vários médicos que eu venho recomendando, ensinando, estruturando, falando de uma forma mais técnica, porquê do medicamento. Então, se eu sou um leigo e estou em casa sem sinais e sintomas, eu busco alguma empresa, algum médico que tenha essa conduta. Eu não abriria mão de iniciar a medicação precocemente. Existe, sim, evidências clínicas e científicas suficientes para fazer com que o médico aposte na medicação precoce como uma ferramenta segura e eficaz de minimizar a possibilidade de dor, sofrimento, internação e morte. É isso aí. E tomar o remédio antes de sentir qualquer tipo de sintoma, de forma preventiva, pode adiantar? É igual, na minha opinião, eu colocar um preservativo, uma camisinha hoje, no final de semana, para poder transar semana que vem sem camisinha. Sendo bem claro para os nossos telespectadores.
esse medicamento até pode ser utilizado eventualmente na prevenção, mas ele é direcionado basicamente para o tratamento precoce. Já tive situações, Adriana, de um paciente em convívio com o outro dentro da mesma casa, o paciente teve a Covid-19 com PCR positivo, e esse contactante muito próximo, com câncer de mama, em quimioterapia, radioterapia, e eu fazer nesse paciente na prevenção. Mas não é a regra, né? E aí você tem que fazer a prevenção por mais tempo por conta desse risco muito grande. Mas depois dos resultados de Volta Redonda, no qual a gente observou que o tratamento precoce resultou em 0 falência respiratória, 0 internação, 0 óbito, mesmo em pacientes de alto risco, o segredo é você identificar precocemente. Porque às vezes, Adriano, a pessoa fala assim, estou com dor de garganta, eu tomei um sorvete anteontem. Estou com dor nas costas porque eu dormi mal. Estou com dor de cabeça porque eu tenho sinusite. Para cada sinal, sintoma que ele tem, ele vai se dando uma desculpa. E quando pensa no Covid-19, já é tardio. E a falência respiratória, a falta de ar que você comentou, ela ocorre lá para o 6º, 7º dia de doença, muito tarde para você iniciar um antiviral. Por isso que é importante você se identificar como tendo a suspeita. Independente do resultado, eu não espero o resultado do laboratório para iniciar o tratamento, eu inicio o tratamento precocemente e digo para você, e mantenho, mesmo quando o paciente vem com teste negativo, isso porque em 5 a 40% dos pacientes, eles testam PCR negativo, mesmo estando com a infecção. E aí você medica, e a pessoa, mas não deu nada, eu estou normal. Mantém. Aí a pessoa depois aparece com falta de paladar, falta de olfato, e aí clinicamente a gente confirma que é realmente a Covid-19, e lá na frente pede a sorologia para saber se aquilo que ele teve é mesmo ou não infecção. O que eu vejo são pessoas pedindo exames errados, né? Pede a sorologia no início, porque tem um teste rápido, aí confunde rápido com precoce. A sorologia, que é o teste rápido que você faz em farmácia, por exemplo, ele é para ser feito depois do 14º dia, 15º dia de doença. Então, assim, há muita confusão, mesmo entre médicos, em relação ao Covid-19. Tenho visto condutas, inclusive, em colégios no Rio de Janeiro, grandes colégios, grandes escolas, que o aluno tem lá a sorologia positiva, eles pedindo para fazer PCR, totalmente incoerente. Eu nunca vi tanto erro na Covid-19, numa doença, como estou vendo na Covid-19. Então, assim, aqui eu estou te passando uma informação de qualidade, respaldada, com referência. Tudo que eu estou falando para você, eu tenho referência. Não cabe eu falar aqui na televisão, mas se algum médico tiver na dúvida, vai dar um jeito de me achar em alguma rede social, eu estou lá no Instagram, para poder te orientar. Maravilha. O que eu estou falando tem respaldo e tem fundamento suficiente. Eu sou um professor da UFRJ há quase 30 anos, com residência, mestrado, doutorado, MBA, publicação. Não é uma pessoa sem informação que está falando aqui para vocês. É alguém que tem conhecimento suficiente para trazer aqui, né, de corpo aberto, sem nenhum interesse, porque eu não faço clínica privada, trazer para vocês informações bem atualizadas. Claro, e por isso a gente está sempre em contato com suas informações e nossas entrevistas engrandecedoras por aqui. Doutor, o senhor falou sobre testes, né? Tem gente que nunca fez um teste para detectar o coronavírus, mas tem vontade de fazer algum para saber se já teve, sem sintomas. O senhor recomenda que essa pessoa faça? Se sim, que ela faça em algum lugar, de alguma forma ela pode se expor, se ela for um grupo de risco, ou existe a possibilidade dela chamar alguém na casa dela, um especialista, é claro, para fazer esse teste e tirar a dúvida? Só lembrar que nesse caso, se eu quero saber se eu já tive ou não a Covid-19 há mais de 15 dias, o ideal seria fazer a sorologia, que é a pesquisa do anticorpo. Pode ser o teste rápido, pode ser o teste que tira o sangue na veia, sem nenhum problema. Eu não vejo, eu acho legal. Se a pessoa tiver curiosidade, eu acho bom, até porque, né, é aquele negócio. Como a Covid-19 é uma virose, tem várias viroses que se parecem. Eu não tive ainda a Covid-19, já fiz 4 testes, torcendo para já ter tido de uma forma assintomática. Porque eu hoje fico o tempo todo preocupado, né? Às vezes estou com uma dor de cabeça diferente, eu durmo dizendo, será que eu estou com a Covid-19? Aí eu me observo por 12 horas, 15 horas. Acordei bem, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma, eu descarto clinicamente a Covid-19. Então, é esse tipo de ensinamento que a gente tem que ter aqui. Então, as pessoas que querem saber se estão, nesse momento, com a Covid-19, o teste é o PCR, que pesquisa o antígeno, que pesquisa o vírus. Só quero saber se aquilo que eu tive no mês passado, que foi um quadro de dor abdominal, diarreia, vômito, se aquilo foi ou não a Covid-19, o teste é a sorologia, que pesquisa o anticorpo.
Mas tem uma tristeza, uma coisa chata. Eu tenho pessoas que testaram PCR positivo, trataram precocemente, evoluíram muito bem, obrigado, mas fazendo sorologia dá negativo. Então, a gente tem observado ainda que, às vezes, tem gente que teve a infecção, que a sorologia se mantém negativa, não quer dizer que a pessoa esteja suscetível. Por isso que a gente precisa dar a informação dos 3 pilares: distanciamento, máscara, álcool 70, higienização das mãos e tentar aglomeração, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Com isso, a gente vai continuar tendo a Covid-19, mas com a tendência de zero para internar e morrer por essa enfermidade. Daí, Adriana, a gente tem, assim, nesse momento, começar assim, a ter um pouco mais de cuidado, obviamente, sempre, mas viver, né? Nem com medo relativo. Desde que você identifique precocemente e trate precocemente, a chance de você evoluir mal é muito pequena, é menor do que uma gripe. Então, assim, a gente tem que começar a vir para o mundo real. A Covid-19 plantou muito terror, muito medo, a gente tem que voltar à vida normal com esses cuidados. Flexibilizar, sim, relaxar, não. Perfeito. Deixa eu agradecer, muito obrigada, doutor Edmilson Migovski, pesquisador médico infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa terça-feira para o senhor, valeu mesmo, até a próxima, hein? Tchau, tchau.